Eu adoro essas coisas. Então, o decreto real, chegamos ao nosso capítulo 10. O decreto real não poderia voltar atrás, segundo a lei dos persas e dos medos, nem o rei poderia encerrar aquele decreto. Uma vez decretado, tinha que ser cumprido. Mas o rei poderia fazer um outro decreto, e foi o que ele fez. Ele tirou, depois de ter mandado enforcar Hamã, na sua própria forca que ele fez para Mardoqueu, ele tirou o anel real e deu para Mardoqueu. Mardoqueu passou a ser o cara. Então, ele reescreveu uma nova edito, uma nova lei, um decreto, e o rei o selou com o anel, porque o anel do rei estava na mão de Mardoqueu. Agora, Mardoqueu estava honrado. Vamos que vamos, então Mardoqueu mandou escrever uma nova lei, e o rei determinou que, ao invés deles aceitarem a morte naturalmente, sem reagir, agora não, eles iriam lutar pelos seus direitos. Eles poderiam lutar. Era o decreto. Se defendam-se. O que aconteceu? Defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem todas as forças do povo da província, que com eles apertassem crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia de todas as províncias do rei, o Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, é uma cópia da carta que uma ordem de anunciaria em toda a província, foi enviado todo o povo para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para vingarem os seus inimigos. E os correios sobre os ginetes da cavalaria real apressuradamente saíram, impelido pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com a veste real azul. Agora ele era o cara, né? E uma grande coroa de ouro com a capa de linho fino púrpura. A cidade de Suzã exaltou-se e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também toda a província e toda a cidade onde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo e banquete, dia do folguedo, e muito entre os povos da terra se fizeram judeu, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Pois bem, vamos lá. Os judeus mataram os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que chegou a palavra do rei, a sua ordem para executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam, né, assenhorar-se de leis, sucedeu-se ao contrário, porque os judeus foram que assenhoraram os seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram por a mão sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias de Zadapras, governadores, o que tinha a obra do rei, auxiliaram os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Mardoqueu era o cara, ele mandava. Então todos os Sadapras, governadores, que eram prefeitos, né, eles teve que obedecer a Mardoqueu. Então ajuntaram forças juntos com os judeus e destruíram todos aqueles que obedeciam à lei de Ramá. Então, porque Mardoqueu, grande da casa do rei, e sua fama saía por toda a província, porque o homem Mardoqueu, se engrandecendo,